Voltamos com o IPTV Comunidade, que hoje está falando sobre a necessidade de fazer um planejamento financeiro, principalmente agora, né, que a gente tem muitas contas para pagar, tem os impostos no começo do ano. Esse planejamento financeiro é necessário não só nessa época, né, durante todo o ano. A Clélia, que participou com a gente no comecinho do programa, contando, né, uma situação que ela passou, que ela teve um descontrole nos gastos por um imprevisto que aconteceu na vida dela, mas que isso acabou ensinando, ela depois superou esse processo, mas tem dúvida ainda, né, Clélia? Que dúvida você tem? Sim, eu queria perguntar, no começo do ano agora, como foi falado, né, bem IPTU, IPVA, esse começo de ano é muito complicado, como fazer para administrar, por exemplo, esse mês de janeiro sem entrar no vermelho, entendeu? Porque as contas chegam e a gente tem que pagar, principalmente IPVA, IPTU, a gente tem que pagar. Ok. Professor, pode responder. Normalmente os impostos, eles são parcelados com juros razoáveis. Então, a minha sugestão é o parcelamento de impostos através das condições oferecidas pelos órgãos. Então, parcele o IPVA, parcele o IPTU. Por quê? As outras dívidas, eu presumo que sejam dívidas mais altas, cartões de crédito, cheque especial, financiamentos, onde os juros é muito mais alto. Então, a minha sugestão é, no começo do ano, essas dívidas de começo de ano, os impostos, principalmente quando parceláveis, sejam parcelados. Então, isso vai dar um alívio neste começo de ano para que você possa gerenciar as outras dívidas, as outras questões financeiras aí pendentes aí durante o ano. Clélia, tem mais alguma dúvida? Não, acho que seria isso, porque as outras coisas faz parte da rotina da casa, das contas, né? A gente tem que tentar ter um controle do cartão de crédito, principalmente, porque o juro é absurdo, não dá para deixar rolar, pagar mínimo. É que em janeiro chega aquelas contas que não faz parte da rotina, né? É igual eu falei, a gente tem que guardar o 13º para essas contas, não é meu caso, eu não estou conseguindo fazer isso. Aí chega janeiro, você tem surpresa. Mas é um ponto importante, quer dizer, é poupar também para pagar a conta, né? Sim. É um ponto importante que ela falou. É importante se precaver já em dezembro do que vai acontecer em janeiro, né, no caso. Olha, tem uma pergunta aqui, o Edilson de Campinas, ele quer mais detalhes sobre a poupança. A poupança, que é aquela que tem um pedacinho de terra. Ah, a poupança verde. Ele está fazendo essa pergunta para o professor Isaías, que está no estúdio. Professor, o senhor pode responder? Sim. Eu não tenho muito detalhes sobre esta modalidade de poupança, mas, de maneira geral, num contexto de inflação, né, um pouquinho acima, o próximo da meta, e num contexto de aumento da taxa Selic, do ponto de vista de retorno, a poupança não é a melhor opção. Então, eu acredito que em 2015, principalmente pensando em investimento de médio e longo prazo, a poupança deixará de ter vantagens em relação às outras formas de investimento. Ok, professor, muito obrigada pela participação do senhor hoje aqui no IPTV Comunidade. Agora, professor Getúlio, o senhor falou agora há pouco sobre o cheque especial. As pessoas que querem pagar as contas, por exemplo, a Clélia está dizendo, né, que é muito difícil, mesmo você parcelando os impostos. Aí entra no vermelho um pouquinho. A pessoa deve usar o cheque especial, deve fazer um empréstimo, o que ela deve buscar? Eu sempre recomendo que cheque especial seja utilizado em último caso e por um período muito breve. Aliás, eu recomendo às pessoas que querem sair de uma crise financeira que reduzam o seu limite de cheque especial ao máximo. Por quê? Existe uma cultura também estabelecida do cheque especial ser incorporado como renda, o que é incorreto. Então, a pessoa tem um limite, por exemplo, de R$2.000, então ela acha que aquele dinheiro já está incorporado na sua conta, o que é incorreto. Então, se ela ganha R$2.000 por mês, ela tem que aprender que ela tem que gastar no máximo R$1.800. Ela não tem que gastar R$4.000 porque ela tem R$2.000 de limite. Então, e aquela velha regra, o senhor estava falando, que basta uma cadernetinha, não precisa complicar, não precisa aplicativo do celular, nada disso? Não precisa ter uma calculadora sofisticada, é uma caderneta. Então, se você tem um controle diário
dos seus gastos através de uma caderneta que cabe numa bolsa. Você vai diariamente anotando as suas despesas e vai vendo aonde você está gastando o seu dinheiro. É importante que no final do mês, se você é solteiro, você tenha uma visão clara de onde o seu dinheiro está indo. Se você é casado ou casal, tenha uma noção de onde está o dinheiro do orçamento familiar está sendo gasto. E através disso poder fazer os cortes cirúrgicos onde necessário. Na primeira pergunta do telespectador foi solicitado perguntas sobre alimentação. A alimentação é fundamental, mas se eu gastar com uma alimentação fora, eu vou estourar o meu orçamento. Então é por isso que é necessário o controle. É importante saber que não é tão difícil, né? É claro que a gente tem que ter um salário, né? Tem que ter uma renda, tem que ter o controle com as dívidas, mas o controle não é tão difícil assim, basta a gente ter um pouquinho de atenção. Olha, para você um bom dia, obrigada por ter acompanhado aqui o EPTV Comunidade, eu agradeço todos os entrevistados, até o próximo programa.